Olá, graça e paz! Estamos entrando hoje no nosso 10º dia do D40 e eu tenho certeza que Deus já falou grandes coisas no seu coração até aqui, mas muito mais Ele ainda fará. E no tema de hoje nós vamos falar sobre a essência da adoração. E a adoração é tudo aquilo que Deus, Ele é o centro. Quando a gente faz algo onde é para Deus, onde Deus é a razão daquilo, isso é adoração. E a essência da adoração é a rendição. E às vezes a gente pode olhar para essa palavra rendição e conectar ela a algo ruim, né? Algo relacionado a perder, alguém que foi derrotado, que foi frustrado. Porque quando a gente pensa em rendição, é alguém que abriu mão, né? Alguém que se entregou. Quando a gente para pensar no caso de polícia e criminosos, né? Quando a gente fala, ele se rendeu à polícia, né? Ele se rendeu, acabou se rendendo. Então a gente às vezes remete a palavra rendição a algo ruim. Como às vezes a gente faz também com a palavra submissão, acaba conectando a algo muito ruim. E na nossa cultura competitiva, na nossa sociedade competitiva, nós somos ensinados a não desistir, a olhar para frente, a avançar, a nunca retroceder, a não entregar o controle, a não abrir mão. Mas quando a gente traz para o Evangelho, quando a gente traz para a palavra de Deus, para o nosso relacionamento com Deus, abrir mão é necessário. Se render, entregar o controle é necessário. E nós nos entregamos a Ele não por medo ou por obrigação, mas por amor. Porque nós entendemos que Ele nos amou e esse amor é tão grande que a gente se rende, que a gente foi criado para adorar a esse Deus. E lá em Romanos 12, Paulo diz assim: meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Paulo está dizendo que nós devemos nos oferecer completamente. E muitas das vezes a gente se oferece pela metade, né? A gente fala assim: Deus, aqui, essa parte aqui eu me rendo, nessa área aqui eu me rendo, mas aqui deixa que eu resolvo, aqui é por minha conta. E a gente acaba não se oferecendo e não se rendendo a Deus por completo. Mas quando na realidade a verdadeira adoração é você se entregar por completo, é você se oferecer a Deus por inteiro, né? E quando a gente tem esse momento de rendição, quando a gente se oferece a Deus, de fato, isso agrada o coração de Deus. Isso gera satisfação no coração de Deus e faz Ele sorrir. Então a adoração é esse ato de você se entregar completamente a Deus. Mas infelizmente existem algumas barreiras que nos impedem de nos rendermos completamente, sabe? E a primeira delas é o medo. A primeira barreira que nos impede é o medo. A gente, para se render a alguém, para entregarmos a nossa vida, a gente precisa confiar nessa pessoa. E o medo, ele é o oposto da confiança. E o diabo acaba gerando medo, né, nos nossos corações, na nossa vida, para que a gente não se renda, para que a gente não confie completamente em Deus a ponto de nos rendermos. Mas a palavra de Deus diz que o amor, ele lança fora todo medo. Então a gente precisa entender o amor de Deus, entender que Deus, ele nos ama independente de quem nós somos, sabe? Se você não se sente amado, pense como Deus, ele abriu mão, ele entregou o seu único filho por amor a nós, por amor a você, para te salvar, para que hoje você estivesse aqui assistindo esse vídeo, para que hoje você tivesse uma nova oportunidade. Então Deus, ele dá o seu filho. Pensa hoje, quem daria um filho, um único filho, por amor a você? Das pessoas que você conhece, será que alguém teria essa coragem de dar o seu único filho para que você tenha vida?
para te salvar. Então esse é o tamanho do amor de Deus por você. Ele sempre quer te ver bem, ele sempre quer te ver feliz, ele é carinhoso, ele é paciente. Então quando a gente começa a olhar por esse lado, a gente começa a perceber, ele realmente nos ama. Deus, ele realmente nos ama. Então comece a olhar por esse lado, entenda que Deus, ele realmente te ama. E ele não age violentamente. Deus, ele não age por força para nos obrigarmos a nos render. Não, Deus, ele não age dessa maneira. Deus, ele sempre nos deu o livre-arbítrio e ele age carinhosamente, ele age delicadamente, ele nos faz o convite, ele nos deixa a instrução, ele nos aponta o caminho, olha, se renda, esse é o caminho da adoração. E a escolha é nossa de nos rendermos. Mas ele jamais vai te obrigar, ele jamais vai agir com força e violência para que você se renda a ele. Porque não é esse o propósito que ele nos criou. Mas ele nos criou para que nós sentíssemos esse desejo de o adorar. Não que nós obrigássemos, senão ele não nos daria o livre-arbítrio. Ele simplesmente daria uma opção só. Ó, você foi criado para me adorar e você vai me adorar e ponto. Então Deus, ele quer que nós venhamos a decidir, sabe, por conta própria. Ele nos faz esse convite para que a gente se renda, para que a gente o adore verdadeiramente. E a segunda barreira que nos impede realmente de nos rendermos é o orgulho. E nós precisamos identificar quais são as nossas limitações, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas. E o orgulho, ele nos impede de nos oferecermos completamente a Deus. Ele nos impede de nos entregarmos a Deus, porque nós queremos sempre ter o controle das coisas nas nossas mãos. Quando tudo sai do nosso controle, quando tudo acontece diferente daquilo que planejamos, daquilo que pensamos, nós automaticamente nos frustramos, nós automaticamente ficamos chateados e revoltados, porque nós queremos ter o controle, nós queremos que tudo saia da maneira que nós queremos. Mas nós precisamos entender que somente quem tem o controle é Deus. Ele vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Então ele tem o domínio, ele sabe de todas as coisas. E quando a gente quer ter esse controle de todas as coisas, nós queremos ser como Deus, né? E lá no Jardim do Éden, quando Eva ela se sente atraída por aquele fruto, né? A serpente ela fala: olha, Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês vão ser como ele. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Então, a nossa luta, a luta da humanidade é que a todo tempo ela quer ser como Deus. Ela quer se parecer com Deus. Ela quer, sim, chegar num nível ali próximo de Deus, e nós nunca seremos Deus. Nós nunca teremos esse total controle. O motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmo. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Então, se não estamos evoluindo, é porque estamos metendo o bedelho, queremos dizer para Deus o que Ele deve ou não fazer na nossa vida. Não nos esvaziamos por completo, mas ainda estamos cheios das nossas vontades e do nosso eu. E a terceira barreira que te impede de rendição é a confusão. É a confusão de entender o que significa rendição. Como eu falei no início desse vídeo, às vezes a gente, quando a gente pensa na palavra rendição, a gente relaciona a algo ruim. E é isso que o inimigo quer, trazer confusão para as nossas vidas. Mas, na realidade, rendição é você se entregar a Deus, é você entregar a Ele o controle. E é você sacrificar a sua vida ou sofrer a fim de mudar algo que precisa ser mudado em você. Você não vai abrir mão da sua personalidade, você não vai abrir mão de quem você é. Você vai simplesmente submeter as suas vontades, seus desejos a Deus. Se colocar diante da vontade de Deus. Quando mais nós deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos. Pois Ele é quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter a minha própria
e real identidade, personalidade. Então é quando você se entrega verdadeiramente a Deus, que você entende e você começa a ser quem você realmente é, quem Ele te criou para ser. E existem algumas bênçãos quando nós nos rendemos a Deus, sabe? Quando você se entrega a Ele, como você se oferece como um sacrifício vivo, Ele tem bênçãos sobre a sua vida. E a primeira bênção é que você começa a ter paz. Você não precisa ficar discutindo com Deus, tentando entender o que Deus vai fazer, o porquê da situação, não. Como você entregou o controle, você descansa. E você entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso você tem paz. Você não precisa discutir com ele. A segunda bênção é a liberdade. Se render ao Senhor não traz escravidão, sabe? Não é algo pesado, não é algo que você vai ficar ali sofrendo, não. Mas ela traz liberdade. E o pecado que ele traz essa escravidão para as nossas vidas. Porque a gente é escravo do pecado. A gente é guiado pelo pecado. E quando a gente se rende a Deus, a gente é livre para viver quem nós somos, para viver a vontade dele para as nossas vidas. E a terceira bênção é que você começa a experimentar o poder sobrenatural de Deus. Alguns problemas que eram persistentes assim, Deus, ele começa a agir e derrotar esses problemas. Tudo isso porque nós nos entregamos completamente ao Senhor. E não existe melhor maneira para viver do que se rendendo a Ele. A adoração, ela é um estilo de vida. Não é uma ação, não é algo momentâneo. É o seu estilo de vida, é a sua forma de viver. E tudo isso porque nós fomos criados para adorá-lo. Tudo isso porque nós fomos criados com esse senso de adoração. A gente precisa adorar um Deus. A gente precisa adorar alguma coisa. E quando as pessoas não conhecem a Deus, quando não conhecemos a Deus, queremos substituir. Pegar outra coisa, algo, alguém para colocar nesse lugar de adoração. Então que você se renda a Ele, que você se entregue. Comece a pensar o que você precisa entregar a Ele. Qual área da sua vida que você ainda não entregou a Ele por completamente, que você tem tomado controle e falado, Deus, aqui não. Qual é essa área que você precisa entregar verdadeiramente a Ele? Que você venha se entregar a partir desse vídeo, que você venha se entregar a partir dessa devocional, a partir desse propósito de 40 dias, entregar todas as áreas da sua vida e viver uma vida de rendição e viver esse estilo de vida que é a adoração. Eu espero que essa mensagem tenha falado no seu coração e que ela queime aí ainda mais para que você viva esse novo estilo de vida. Graça e paz, Deus abençoe.